Bom, esse vídeo é um pouco uma continuação desse vídeo, no qual eu resolvi uma regressão linear utilizando a descida do gradiente. Então é um bom ponto de partida se contextualizar, porque aqui, o que eu implementei aqui foi um método iterativo para buscar os melhores parâmetros que correlacionem aqui essa entrada e essa saída, x e y. O que eu pretendo fazer agora é uma formulação diferente, uma formulação direta para resolver isso, sem precisar desse método iterativo, e que geralmente é útil quando você não tem muitos dados. Então, se você tem poucos dados, você consegue resolver sem precisar de ter que calcular essas derivadas e ficar fazendo essa interação. E esse é um método que se chama Normal Equation, e ele é basicamente uma manipulação matricial. Então, em resumo, o que eu estarei fazendo aqui hoje é implementando o que está descrito aqui nessa referência. No entanto, aqui tem vários equacionamentos, então uma forma melhor para visualizar todos esses equacionamentos é a partir de planilhas. Então, eu estarei então aqui formulando, passo a passo, esse equacionamento aqui, só que em planilhas. E vamos primeiramente definir o nosso problema. Então, no problema anterior, eu busquei modelar uma regressão linear, uma reta. Então, para hoje, em vez de ser uma reta, eu vou modelar um problema quadrático, como se fosse uma parábola. Então, o que eu vou fazer aqui é definir o que vai ser a minha entrada, o meu x, e aqui eu vou colocar o que é a minha saída, o y. E além do x e do y, para que não seja uma parábola perfeita, eu também vou colocar um erro, um valor aleatório, que vai ser o meu resíduo. Então eu vou chamar aqui de resíduo ou erro, vou chamar de erro, para então ter uma certa imperfeição. E o que eu vou colocar aqui como x, então serão valores aqui sequenciais, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, por exemplo. Então esse é o meu x. E como y aqui, então, eu vou colocar, então, como eu disse, uma parábola. Então, eu vou definir os termos aqui dessa parábola aqui em cima. Então, uma parábola ela é formada então, por três termos, o a, b e c. E, então, a equação vai ser mais ou menos essa, vai ser o valor que eu colocar aqui, que é a vezes x, e em seguida eu vou elevar isso ao quadrado, ax quadrado mais b vezes x mais c. E eu vou adicionar um erro, então, como eu disse, então só para que não seja uma parábola perfeita. Então, esse que vai ser a fórmula, só que eu ainda não defini aqui quais são os valores dessa parábola. Então, deixa eu colocar aqui alguns valores. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 2, menos 10, 20, por exemplo. E agora eu vou aqui replicar. Aliás, para que eu possa replicar essa fórmula para as linhas de baixo, eu preciso fixar o A, B e o C aqui. Então, vou usar o F4 aqui para replicar, para fixar o A, B e o C. Beleza. E agora, sim, eu consigo replicar para cá. Então, aqui a gente tem, então, uma parábola. E, no entanto, no momento ela está perfeita. Então, como eu disse, para que a gente tenha um pequeno erro e uma certa imperfeição, eu vou adicionar aqui um ruído. Então, eu vou colocar aqui uma função chamada para gerar um valor aleatório. E esse valor aleatório será entre menos 5 e 5. E eu vou replicar isso para as outras. Então, somente então para a gente ter, acho que menos 5 e 5 não dá para visualizar bem, talvez menos 10 e 10. E eu vou replicar aqui para baixo. Então aqui a gente consegue ver melhor que não é de fato então uma parábola perfeita. Ok, então esse é o ponto de partida.
E aqui é válido ressaltar que se fosse um caso real, que eu tenha pontos assim, eu não tenho valor, eu não tenho esses parâmetros. Esses parâmetros é o que eu quero buscar no final. Então, uma analogia aqui, supomos que x aqui poderia ser o tempo, e y aqui poderia ser, por exemplo, a velocidade de uma montanha russa. Então, ao longo do tempo, então, se ela está subindo, a montanha russa, a tendência é ficar mais lento. E quando chega no topo da montanha russa, que a velocidade começa a acelerar, então pode ser esse trecho aqui, que a velocidade aumentou, e então só uma analogia física aí, então caso você queira uma melhor visualização aqui, então x poderia ser tempo e y poderia ser uma velocidade aqui. Beleza, então, e agora então para a gente começar, então o que a gente quer uma forma empírica, uma forma matricial aqui para chegar nesses parâmetros, mesmo tendo os erros. Então eu tenho esse x e esse y e eu quero chegar então nos parâmetros. Então vamos começar. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é reformular essa mesma equação aqui, só que matricialmente ela. Então é o que também é assumido aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar uma boa referência aqui. Mas a equação que a gente estará replicando aqui é essa daqui. Então, que é os nossos parâmetros, eles estarão armazenados em W, a gente tem x e tem y, mas além de w e x, a gente vai ter um erro também. Então, que é o que ele chama aqui, esse ezinho. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou então reformular matricialmente, então, para que fique então nesse equacionamento aqui. Então, o que eu vou fazer aqui só um momento. Então eu vou refazer então o que a gente tem aqui, né, x e y, só que então dessa forma matricial. Então o que eu tenho aqui então como w, então só para também ficar claro, o meu w aqui ele é esse a, o b e o c. Então eu vou colocar aqui o a é o primeiro w, o b é o segundo w e o c aqui é o terceiro parâmetro. E aqui eu tenho o x. Então, o x aqui, esse daqui que acaba sendo o meu x. No entanto, esse w ele está multiplicando por x ao quadrado, e depois esse valor por x, e depois esse valor por um termo constante. Então, para que eu refaça aqui isso matricialmente, o que eu tenho aqui é o que? Então, eu tenho nessa coluna aqui o x ao quadrado. Então, vou pegar aqui x e elevar ao quadrado. Eu vou replicar isso para as linhas de baixo. Aqui eu tenho simplesmente uma repetição do valor de x. Então eu vou mandar para cá. E até aliás, uma coisa que eu quero fazer aqui, esse erro ele está atualizando sempre quando eu atualizo as células. Então eu vou fixar esse erro para valores constantes. Então eu vou copiar e colar como valores aqui, só para permanecer constante. Então, beleza. E agora, o valor constante que será multiplicado aqui por 20, eu vou colocar 1, para que ele seja, então, sempre um valor constante. Então, se eu multiplicar esse vetor aqui por essa matriz, eu vou chegar no valor ideal de y. No entanto, há também um erro aqui. Então, primeiramente, deixa eu só fazer essa multiplicação para vocês verem como que ficaria a aparência. Então, um produto matricial ele pode ser feito até inclusive a partir dessa fórmula aqui, mmult, que aqui então eu consigo então pegar essa matriz e multiplicar por essa matriz aqui. Então o resultado desse produto ele está aqui. No entanto, aqui está como se fosse uma parábola perfeita. E no meu caso, eu quero também somar esse erro que está aqui também nessa matriz. Então o que eu vou fazer aqui é repetir esse erro e vou copiar para as outras células aqui. Então aqui tem o erro. E caso então eu queira somar aqui esse produto matricial com o meu erro, eu vou simplesmente selecionar aqui essa região
e eu uso o comando Shift Enter porque é uma soma de matrizes que eu quero fazer. Então beleza, vocês podem perceber que esse y é exatamente esse mesmo y aqui, só que a diferença é que aqui eu calculei ele matricialmente. Então eu fiz isso então, para que vocês tenham uma ideia que aqui tanto o x, o w, o e, o y, eu posso tratar eles como se fossem matrizes. E eu volto a ressaltar que aqui eu não tenho o w. O w acaba sendo o que eu quero chegar a partir de uma maneira, nesse caso, matricial. E uma forma de solucionar isso seria, então, a partir da descida do gradiente, eu poderia pegar valores iniciais de w, aleatórios, e ir calculando as derivadas e aos poucos realimentando, atualizando esse W de maneira a minimizar o erro. Uma outra opção aqui, uma solução direta que eu posso conseguir, então é a partir dessa equação aqui, do equacionamento via normal equation. Então, o que a gente tem aqui é, assim, em suma, o que a gente busca aqui é isolar esse W. Então, a gente tem essa equação aqui, y igual a x vezes W, e o que a gente quer é simplesmente deixar o W de um lado da equação e o y e o x do outro lado. No entanto, aqui eu não consigo simplesmente dividir por x dos dois lados, não consigo passar o x para o outro lado, porque o que a gente tem aqui são matrizes. Então, você não consegue dividir aí essa matriz. E sem contar que essa não é uma matriz quadrada. Então, existe como se fosse um truque matemático aqui, que se chama pseudo-inversa de x, no qual permite que a gente consiga, então, de fato, isolar o w e jogar esse x para o outro lado da equação. Então, ele fica um equacionamento, ele não está assim muito visível aqui na planilha, mas a gente consegue ver aqui esse equacionamento, mas ele se torna mais visível aqui. Que o que temos então aqui, esse é um truque matemático para que então a gente consiga então passar o x para o outro lado. E o que é feito aqui, ele se chama inclusive pseudo-inversa de x, e o que é feito aqui então é um equacionamento no qual a gente tem que multiplicar a transposta de x vezes x, inverter isso e depois multiplicar pela transposta de x. E quando eu multiplicar depois isso por y, aí eu vou chegar no termo w que eu quero. Então vamos fazer isso. Então aqui eu vou calcular a pseudo-inversa de x, que é esse cálculo aqui. Então vamos passo a passo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é a transposta de x. Então aqui eu posso usar essa função chamada transpose e selecionar essa matriz aqui, que é o x. Em seguida, o que eu tenho que fazer aqui é multiplicar essa transposta por x. Então eu vou aqui fazer vezes x. Beleza, então agora, depois de eu multiplicar os dois, eu tenho que pegar um inverso disso. Para inverter matrizes no Google Sheets, vamos ver aqui, tem uma fórmula chamada minverse, que vai permitir eu pegar a inversa disso. Então eu vou aqui digitar minverse disso. Beleza, então aqui eu inverti. E por fim, eu tenho que somente multiplicar aqui pela transposta de x. Então, como é uma multiplicação matricial, aqui não adianta eu apenas colocar aqui o asterisco, né, para multiplicar. E sim, para que eu possa fazer essa multiplicação matricial, eu preciso utilizar o mmult, que aí sim ele fará então essa multiplicação matricial desse valor aqui, disso daqui, pela transposta de x. Então eu vou aqui agora inserir também a transposta aqui de x. Então vou selecionar aqui e vou fechar aqui parênteses. Então aqui ficou um negócio meio gigante, mas assim, somente é importante estar ciente que o que eu estou fazendo aqui então é simplesmente pegando essa tal pseudo inversa de x. Então eu estou isolando o x para o outro lado dessa equação matricial. E se não houver nenhum erro aqui, aparentemente talvez tenha um, mas vamos tentar pressionar Enter para ver. Aqui vamos ver o que deu de erro. mmult aqui, então eu multipliquei essa matriz por essa. Aqui eu não selecionei até o
38, foi até o 37. Faltou selecionar essa última linha aqui. Então vamos continuar aqui. E parece que mais um erro temos aqui, vamos ver. Aí o erro foi a mesma coisa que eu comentei antes, que quando a gente quer multiplicar matrizes, então não adianta o asterisco, e foi o que eu acabei fazendo aqui também. Então, em vez de utilizar asterisco, eu tenho que utilizar aqui também o mmult, que se chama matrix multiplication. Aí eu vou fechar parênteses e eu vou colocar aqui dentro de vírgula, que eu quero multiplicar isso por isso. Vamos lá, agora sim. Então, isso daqui então é a tal pseudo-inversa. E, por fim, agora a gente consegue chegar em W. W então é justamente aqui essa pseudo-inversa vezes o Y. Então, eu tenho aqui o W. Então, que vai ser esse equacionamento aqui. Eu vou até colocar aqui a equação. Então, chegamos a W. Então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente então, multiplicar aqui novamente, aqui eu tenho que colocar o mmult para fazer produtos matricial. E aqui eu vou selecionar então essa matriz, ok? Veio até o fim aqui. Eu vou multiplicar isso pelo y que eu tenho aqui na entrada. Ou eu posso pegar esse que é o mesmo. Beleza, multipliquei ambos e pronto. Eu cheguei aqui nos coeficientes. Aqui eu também quero já deixar aqui formatado, certo? Qual é o que significa essa coluna aqui. Então você pode perceber que eu cheguei aqui numa aproximação aqui desses pesos, porque justamente tem o erro. Então, justamente por ter o erro, eu não vou saber quais são os parâmetros exatos, mas esses são os parâmetros que conseguem, então, aqui esse melhor compromisso. Ele consegue, nesse caso, a melhor parábola possível que consegue se ajustar dentro aqui dessa curva de forma a se ajustar a esses pontos. Então, deixa eu até aqui colocar então, vou colocar aqui, esses são os parâmetros originais e solução normal equation. E aqui eu vou colocar então de novo o A, o B e o C para que a gente possa então comparar ambos. Então o A que ele encontrou é 1,98. O B que ele encontrou é menos 9. E o C que ele encontrou, vamos ver aqui, é 20,43. Então a gente consegue perceber que são valores bem próximos aos parâmetros reais. Então, e aqui assim, caso você queira aprofundar um pouco como que a formulação matemática que ele chegou nesses parâmetros, é a formulação que ele faz aqui. Que essa formulação, o que ele busca? Ele busca os melhores parâmetros nos quais minimizem aqui esse erro entre o y e o produto aqui de x e w. Então, esses valores aqui acabam sendo a solução ótima para minimizar esse erro. Entanto, eles não são os reais justamente porque temos um erro que foi colocado de propósito. Mas caso, por exemplo, caso eu remova esse erro, aí vocês verão que os parâmetros que eu chego são exatamente os mesmos parâmetros originais. Mas aqui, então, eu somente inseri esse erro para mostrar que quando você coloca um erro, ele mesmo assim ele chega então em uma boa aproximação aqui desses parâmetros. Quando que você vai utilizar normal equation? Você vai utilizar quando você não tem muitos dados, então se a sua base de dados, seu x, ele não é tão grande, então é bom estar ciente que há uma forma matricial que você consegue chegar diretamente na resolução, no ótimo global. Aqui também é válido ressaltar que você somente consegue essa solução ótima se você está trabalhando com um equacionamento linear, ou seja, se você tem, por exemplo, uma rede neural que esteja treinando, uma rede neural, ela por definição, ela propositalmente, ela contém as tais funções de ativação
para acrescentar não linearidades na rede neural, e justamente por isso, por haverem não linearidades, você não consegue uma solução direta como a gente consegue aqui. Então, se fosse numa rede neural, aí sim você precisaria continuar utilizando o método da descida do gradiente. No entanto, se o seu problema é uma regressão linear, ou até mesmo uma regressão, aqui você tem uma parábola, poderia ser terceiro grau, quarto grau, vocês podem perceber que a gente consegue converter ele, mesmo que seja outras ordens, a gente consegue converter para uma equação linear, porque o x que a gente estará definindo, a gente pode colocar uma coluna de x apenas com o x elevado à ordem da sua equação, que no nosso caso aqui é a ordem quadrada. E aqui, assim, até mesmo para a gente experimentar outros valores, vamos testar outros valores aqui para essa parábola. Então, supomos que aqui, em vez de menos 10, supomos que seja menos 20. A gente percebe, aqui temos uma nova parábola, mas ela chegou, então, novamente a valores bastante próximos. Eu vou aumentar aqui o parâmetro c, que é constante, para 40. Vamos aumentar para 50 aqui, por exemplo. Então notem que eu tenho aqui, então, um equacionamento que consegue, então, somente olhando aqui para o x e para o y, então chegar, então, aqui no melhor modelo aqui para se ajustar, então, aqui a essa parábola aqui. Então, até se eu quiser aqui até comparar, eu posso também acrescentar aqui uma nova coluna chamada YNE, e que nele eu posso, em vez de multiplicar por esses três parâmetros A, B e C aqui, eu vou colocar os parâmetros que estão aqui, F, aí eu vou colocar aqui o G e aqui o H, que é esse daqui. Aí nesse caso eu não preciso da reta. E aqui eu posso incluir ele nessa função aqui. Eu vou fazer isso. Beleza. Então aqui eu acabei também plotando aqui então qual é essa solução que ele encontrou a partir dos pontos, né, que a gente tem aqui, que é o vermelho. Ele chegou então nessa solução que é o amarelo. E aqui eu estou plotando também qual é esse erro, esse resíduo que foi colocado naturalmente, colocado propositalmente. Então é isso. Então aqui a gente então conclui uma outra forma, um outro equacionamento inteiramente matricial para resolução de equações. Aqui pode ser tanto equações lineares, equações quadráticas, e o mesmo ele se chama normal equation. Se você quiser revisar, então tem aqui toda a formulação matemática que chega nisso, mas sempre é mais fácil para visualização você inserir exemplos, como a gente faz aqui, e você pode então visualizar, né, manipulações diretamente aqui pelas planilhas.